Excelentíssimo senhor presidente, nobre deputado Márcio Canella, senhoras deputadas, senhores deputados, o que me traz à tribuna hoje, senhores telespectadores da TV Alerj, é algo muito sério que está acontecendo no Rio de Janeiro, no que se refere a uma recente decisão do STF, no sentido de promover a falácia do desencarceramento. E aí me refiro a desencarceramento, porque aqueles marginais juvenis que ali estão deveriam sim estar no cárcere. E aí deixo de lado esse politicamente correto de chamar o que deveria ser presídio de unidades socioeducativas, chamar o crime que esses marginais cometem de atos infracionais, essa infelicidade que foi a contaminação do politicamente correto na política criminal no Rio de Janeiro e no Brasil. Nós vivemos uma sociedade que agoniza em razão da criminalidade que vem sendo enfrentada pelo governo do Estado naquilo que eu tenho chamado de a melhor política de segurança pública da história do Rio de Janeiro, obra do senhor governador Wilson Witzel, que aqui deixo meus cumprimentos e os parabéns pela condução da política de segurança pública no Rio de Janeiro, assim como o meu aplauso ao secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius, delegado de polícia, ao secretário Coronel Figueiredo, secretário comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da brava Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, assim como o coronel, secretário de Estado do DESIP, de Administração Penitenciária, do CEAP, o coronel Azevedo. O ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou os estabelecimentos que tivessem com ocupação superior a 119% do limite de capacidade instalada, que devem promover ali as internações domiciliares, o que eu considero um repleto absurdo. Quero deixar claro que esse número arbitrado pelo Supremo Tribunal Federal de 119%, senhor presidente, o Rio de Janeiro tem, eu não vou dizer apenas, porque quando passa de 100% da capacidade, evidentemente já estaria em desacordo com a capacidade instalada, mas que também não tenho nenhuma pena e também nenhuma condolência a esses indivíduos que ali estão. E aqui falo com apenas 126%, muito próximo ao limite estabelecido discricionariamente pelo STF. Eu quero dizer com isso que a situação do Rio de Janeiro não é tão absurda assim, não é tão grave assim, principalmente porque estamos falando de marginais. A vida humana, ela é um bem inalienável, inegociável. Devemos preservar sempre a vida humana, seja de quem for, mas é necessário que possamos ter, para que alcancemos uma política de segurança que vai além do enfrentamento, além da polícia de inteligência, além da investigação, mas principalmente de uma persecução criminal eficiente e que leve efetivamente ao encarceramento daqueles que resolvem transgredir as regras, as leis e afrontar o bem maior, que é o bem da propriedade, que é o bem da liberdade individual e, sobretudo, o maior bem, que é o bem da vida. Quero dizer, senhor presidente, que essa política de desencarceramento que eu me refiro pode colocar muito em breve 400 marginais nas ruas, adolescentes infratores. Quero dizer que nesse momento já colocou na rua 4 menores envolvidos com furto e outros 23 marginais envolvidos com o tráfico de drogas. Para decidir quem fica preso
e quem fica solto, a Justiça do Rio de Janeiro resolveu criar um sistema de pontos. É curioso, engraçado, se não fosse absolutamente trágico, criar uma política de pontuação de milhagem, como se fosse cartão de crédito, como se fosse passagem aérea. E nessa política de pontos é atribuído um valor para cada tipo de crime cometido. E aqui eu destaco alguns: homicídio 50 pontos, homicídio doloso, roubo seguido de morte, latrocínio 50 pontos, estupro 30 pontos. Ou seja, a violência contra a vida, ela não tem diferença nenhuma se for feita por um motivo torpe de um assalto, por exemplo. É a mesma gradação, que por sua vez é menor do que o estupro, a maior violência que o indivíduo, obviamente além da vida, pode sofrer contra a sua dignidade. E aí tem uma graduação de 30 pontos, por que não 40? Por que não os mesmos 50 pontos? Qual o critério utilizado para esse absurdo? Além disso, roubo 20 pontos e, pasmem, tráfico de drogas apenas 15 pontos. Um verdadeiro estímulo ao cometimento do tráfico de drogas, que é uma verdadeira desgraça, que dizima famílias no Rio de Janeiro, que dizima pessoas e principalmente que financia o cometimento de outros crimes e a ocupação por parte dessas quadrilhas armadas de parcela do território do Rio de Janeiro ocupado, e que nós vivemos a desgraça criminal que vivemos por conta justamente dessas organizações criminosas que ocuparam o território do Rio de Janeiro. E aí, os crimes como furto, por exemplo, apenas 10 pontos, ou seja, um estímulo a furtar, um estímulo a roubar sem o emprego da arma de fogo e, sobretudo, o estímulo ao tráfico de drogas, quando na realidade o meu pensamento vai totalmente o contrário, numa política de encarcerar, de endurecer a punição daqueles que consomem a droga, que compram a droga e dessa forma financiam esse absurdo que é o tráfico de drogas. Quero dizer, senhor presidente, duas questões precisam ser enfatizadas: o tráfico considerado um crime de menor potencial ofensivo, da maneira que está sendo colocado, e além disso, o próximo passo é querer desencarcerar o marginal, o vagabundo maior de idade, porque também os presídios, as nossas unidades prisionais, apesar do grande trabalho que está sendo desenvolvido no SEAP, esses presídios, eles têm uma ocupação superior a esses 126% que o Degase tem enfrentado. Quero dizer, senhor presidente, que a política criminal no Brasil já é pautada por esse criminoso espírito de desencarceramento. Já há no inconsciente coletivo, fruto dessa doutrinação ideológica, fruto do politicamente correto, já foi impregnado na cultura do cidadão que o Brasil encarcera em massa, o que é uma mentira, o que é uma falácia. Muito ao contrário, nós precisamos encarcerar uma política de progressão das penas, por exemplo, que coloca com 1/6 da pena, numa pena já pequena, de apenas 30 anos, coloca o indivíduo com, muitas vezes, com 1/6 da pena apenas liberto, de volta à sociedade para transgredir novamente, para matar, para delinquir, para roubar e para traficar. Então essa política precisa ser desmistificada. Isso é uma falácia. O Brasil não tem encarceramento em massa. Quero dizer que, além dessa progressão que disse, há a suspensão condicional da pena e do processo, a transação penal, a progressão do regime e outras tantas benesses e mecanismos que incentivam os marginais a praticarem os mais diversos crimes. Soltar não é a solução. Nessa segunda-feira, por exemplo, ontem a polícia já prendeu um menor que havia saído nessa política de liberação dos marginais. Esse menor, por incrível que pareça, e aqui fica uma crítica também a uma reavaliação da política de penas de idades mínimas. Nós precisamos reduzir a maioridade penal, sem dúvida nenhuma, para pelo menos 16 anos, porque esse indivíduo que foi liberto, senhor presidente,
Ele tinha 16 anos e, pasmem, 8 passagens pela polícia, 8 prisões, 8 cometimentos de crimes e 8 processos transitados em julgado. E aí, nós precisamos refutar aqui esse pensamento maligno da esquerda obscura, que vamos construir escolas e não construir presídios. Ao contrário, vamos construir escolas sim, vamos incentivar uma política de educação de qualidade, sobretudo no ensino básico, mas principalmente vamos construir presídios verticais, vamos construir um presídio numa ilha bem distante, para que esses marginais, para fugirem, tenham que atravessar por tubarões, água fria e toda a dificuldade do mundo. Esses marginais, essas sementinhas do mal, não podem ter vida fácil no Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, para concluir, quero dizer que, da forma que está o Judiciário, com o Ministério Público, adotando esse tipo de medidas e a política da pontuação e da milhagem, nós teremos dias muito terríveis para o Rio de Janeiro e vossas excelências serão os arquitetos dessa desgraça. Tenham consciência da responsabilidade de suas decisões. Nós precisamos enfrentar a criminalidade de verdade, sem falácias, sem mentiras e, sobretudo, trazendo a verdade. Faço aqui, por exemplo, o registro do menino Juan, brutalmente assassinado, e que não foi objeto sequer de uma palavra da esquerda. Assim como nunca mais falaram no motorista da vereadora Marielle Franco, assassinado, como nunca sequer citaram, naquela mesma noite, o pai que foi brutalmente assassinado na frente do seu filho, como não falaram em momento nenhum a mulher que foi vitimada, fruto da balbúrdia causada por esses movimentos de esquerda que incendiaram e fizeram com que aquela mulher fosse intoxicada, como nunca citaram uma palavra sequer do jornalista Santiago, que foi brutalmente assassinado no exercício da sua profissão. Ou seja, indignação seletiva, canalice, isso tem nome. Nós precisamos enfrentar a política de segurança com seriedade e combater os marginais e encarcerar. Muito obrigado, senhor presidente.